Imagina que alguém amarra suas mãos nas costas, ata seus pés e os joga em uma piscina de quase 3 metros. Seu trabalho é sobreviver por 5 minutos. O que você faria? Essa é a prova de afogamento do treinamento dos Navy SEALs. O primeiro erro seria usar todo o seu esforço, a máxima energia, para tentar flutuar. Por mais incrível que pareça, quanto mais você se esforça, mais você afunda. Maior as chances de ficar inconsciente e não passar nessa prova de afogamento. O segundo erro é entrar em pânico, deixar que as emoções tomem o controle, já que é um caso de vida ou morte. E como se passa nessa prova? Tudo dá certo quando você se permite afundar. Então você afunda e lá no fundo da piscina você se impulsiona para cima, com o esforço certo, nem mais nem menos. Chega na superfície, inspira e vai soltando o ar lentamente, afundando de novo. O interessante é que para essa atividade em particular você não precisa ser super forte, ter o melhor condicionamento do mundo, nem segurar sua respiração por 5 minutos. Basta entrar no fluxo da atividade e ter o esforço certo. Então será que dá pra gente fazer um paralelo entre esse exercício dos Navy SEALs e atividades da nossa vida comum? Em que você precisa de habilidades como 1. Usar o esforço certo, na medida certa. E 2. Substituir pânico por estratégia. A relação entre esforço e estratégia fica clara com a analogia da rocha. Imagina que você quer levantar uma pedra muito grande, muito pesada. E aí você tem a opção de levantar com a força bruta, com o máximo esforço. Ou você pode ter uma estratégia, criar uma ferramenta e usar uma alavanca. E aí você pode melhorar ainda mais a estratégia posicionando a cunha perto da rocha para reduzir o seu esforço. E aí o que acontece? Ao mesmo tempo é possível reduzir o seu esforço e melhorar o resultado. E a mesma coisa para essa prova dos Navy SEALs. Bastava se impulsionar no fundo da piscina e sincronizar a respiração com o movimento. E agora imagina que essa pedra é uma coisa que você quer fazer, que você quer alcançar, ou então, digamos, você está estudando para o vestibular. E essa rocha é o Enem. Essa rocha é 820 de média total no Enem. Sem uma boa técnica, você vai precisar de muita força para levar essa pedra. Por exemplo, vai estudar 15 horas por dia, vai ver a aula, vai ler a teoria, vai estudar de uma forma que não é estratégica. Até que você começa a incluir estratégia, uma estratégia aqui, uma estratégia ali, vai melhorando essas estratégias, vai usando o princípio de Pareto, vai fazendo a prática intercalada com a lista Sniper, vai aprendendo a lidar com pensamentos catastróficos, pensando no vestibular. E aí você consegue, ao mesmo tempo, melhorar o desempenho e reduzir o esforço. E isso é fácil? Não, isso não é fácil, mas vale a pena pensar sobre isso, pesquisar e quem sabe entrar no Sniper de questões. Então eu queria propor uma forma diferente de pensar nos objetivos, levando em conta esforço e estratégia. Imagina que você quer uma coisa na vida e para chegar lá, você precisa escolher um botão desses. De um lado, você escolhe o esforço. Então, o nível de esforço 1, 2 ou 3. Do outro, você define o tipo de esforço. Então, qual vai ser a sua estratégia? E aí, cada combinação dá um resultado diferente. Alguns dão mais balões, outros menos balões, outros um balão murcho. Mas a ideia é que tudo depende da estratégia certa, com a execução certa, ou seja, com o esforço certo. Então, por exemplo, digamos que alguém quer perder peso, ficar super sarado. Qual que é a ideia? É melhor ir para academia e passar 8 horas de uma vez e, fazer o maior esforço? Ou distribuir essas 8 horas em vários dias? E, em vez de tanto esforço, focar na alimentação. Então, ter uma outra estratégia. Ou aprender uma língua, o que é melhor? Se esforçar lá no livro de gramática, fazer toda a gramática e várias horas. E aí vem um nativo e você não consegue falar nada. E assim, é legal essa analogia, mas a questão é que na vida são muitos botões, muitos níveis de esforço, muitas estratégias diferentes. Então, só analisar os botões, escolher esses botões já é uma arte. E assim, eu falo isso por quê? Porque não é natural pra mim. Então, se eu fosse pensar nessa piscina aí, eu seria a pessoa desesperada lá na beira da piscina, entrando em pânico, toda se afogando. Ou então eu seria a pessoa que desiste. Ah, não, isso não é pra mim, é melhor não fazer isso, não. E aí, ou seja, ou a desesperada ou a desistente. Mas a gente tem que analisar esses comportamentos e ver o que não tá dando certo, onde que a gente pode melhorar. Então, por isso esse vídeo é pra mim, principalmente, e pra você, se servir pra você também. Então, essa questão de achar o esforço certo, a estratégia certa pra algo que você quer. Não só se jogar no máximo esforço, vou movida no ódio. Não,
o esforço certo, nem mais, nem menos, nem mais que se torna contraprodutivo, nem menos que você não evolui. E outra coisa que me ajudou muito foi começar a entender o Wu Wei. É um conceito criado pelo Lao Tzu de não forçar. Então, não forçar as coisas. Entrar em sintonia com as coisas, entrar no fluxo das coisas, sem forçar. E assim, pensando em como eu explicar isso e lendo vídeos sobre isso, vou até deixar um muito legal, eu tenho a impressão que é algo mais intuitivo, algo que você sente. Por exemplo, você já estudou um tanto e às vezes você tem aquela intuição, nossa, tá na hora de parar, tá na hora de fazer o intervalo, tá na hora de trocar de matéria. Ou então, você tá descansando e aí vem a ideia, tá na hora de estudar. Sabe, meio que entrar em um fluxo das coisas em que nada é forçado, tudo é esse fluxo. E assim, é claro que é muito fácil falar, é muito difícil de fazer, mas vale a pena tentar. Então, Alan Watts, nesse livro, ele explica que é como a água. Então, a água, ela não vai bater de frente, não é essa questão explosiva. Ela vai erodir, ela vai pelos lados, então ela vai se adaptar, ela vai fluir. Então, muitas vezes, a solução vai ser se esforçar mais e continuar ali, perseverar, mas outras vezes já é o contrário, outras vezes já é hora de se permitir pensar outras coisas, descansar e mudar de raciocínio. E uma coisa a se pensar é que muitas vezes as dificuldades elas são mentais, assim, elas são psicológicas, elas são pensamentos tudo ou nada, pensamentos que exaurem suas energias, que analisam todos os possíveis resultados do mundo. Ah, se aconteceu isso, então jamais vai dar certo aquilo. Então o Wu Wei, ele pode ser aplicado principalmente nisso, nessa ação mental. E aí eu achei interessante essa frase aqui do começo do capítulo, que é o seguinte: a essência da filosofia de Lao Tzu é a difícil arte de deixar de obstruir o próprio caminho, de aprender a agir sem forçar conclusões, de viver em harmonia hábil com os processos da natureza, em vez de tentar pressioná-los. Seu coração bate por si próprio, e se você der uma chance, sua mente pode funcionar por si própria, embora a maioria de nós tenha muito medo de tentar o experimento. Então, ou seja, não existe uma conclusão final, uma receita para a vida. Mas algo que a gente pode fazer é tentar identificar o esforço certo, a estratégia certa, para uma dada coisa que você quer fazer na vida. Para sempre tirar essa ideia de que o maior esforço vai te fazer chegar lá, ou mesmo a melhor estratégia. Então precisa ser a união dos dois, esforço e estratégia. E a última parte é não ficar no seu próprio caminho. Então deixar as coisas fluírem, se adaptar. Então ser como a água. Now you put water into a cup. It becomes the cup. You put water into a bottle, it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. Now water can flow or it can crash. Be water, my friend. Então, espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, aproveita para curtir, me conta nos comentários, recomenda para algum amigo. E muito obrigada por assistir. Então, continue indo atrás dos seus sonhos. O mundo precisa da habilidade que só você tem. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!